Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024 e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que será, ou que foi, como ler os Salmos. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana, Lucas capítulo 24, versos 44 e 45, que diz assim: A seguir Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. No nosso estudo de hoje, nós encontramos 3 parágrafos muito claros aqui a respeito daquilo que foi o tema que estudamos durante a semana dentro do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. 2 desses parágrafos são da autora e um deles é de Ellen White. Me permita compartilhar com você os 3 parágrafos. O primeiro parágrafo faz uma explicação mais técnica a respeito do próprio livro. Nós mencionamos, entre outras coisas, que o livro dos Salmos ele inclui 5 livros, e aqui a gente encontra a divisão deles. O livro dos Salmos inclui 150 salmos, agrupados em 5 livros. O primeiro livro começa do capítulo 1 até o capítulo 41. O segundo livro, do capítulo 42 até o capítulo 72. Depois o terceiro livro, do capítulo 73 até o 89. O quarto livro, do Salmo 90 até o Salmo 106. E o quinto livro, do Salmo 107 até o Salmo 150. A divisão de 5 livros do Saltério é uma tradição judaica semelhante à divisão dos 5 livros do Pentateuco, mais ou menos seguindo a mesma linha. Essa foi a ideia, provavelmente, que foi estabelecida pelo próprio Esdras. O livro dos Salmos ele apresenta evidências de algumas coleções já existentes de salmos, as coleções, algumas coleções que haviam já, provavelmente na época do próprio Esdras, quando ele foi agrupar os mesmos de acordo com aquilo que nós temos. Havia uma coleção dos coraitas, e essas coleções acabaram sendo agrupadas. Se você der uma olhada aqui no nosso guia de estudos, você vai encontrar o número dos salmos. Havia uma coleção de salmos asafita, ou seja, de Asaf, daqueles que trabalharam junto com ele, e aí você vai encontrar mais uma quantidade de salmos. Havia uns cânticos de ascensão, que eram cânticos que já existiam também. Entre eles haviam também os cânticos ou salmos de aleluia, e também os salmos, boa parte deles incluíam até mesmo os salmos de Davi. No Salmo 72, verso 20, nós encontramos aqui uma frase que vai nos mostrar, por exemplo, quando terminam os salmos do Davi: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Isso aqui nos mostra que essa coleção menor dos salmos, ela pertencia ao próprio Davi, que eram os salmos de aleluia. Esses salmos, eles eram, portanto, da coleção pessoal do próprio Davi, compostos por ele. E embora a maioria dos salmos esteja associada à época de Davi e ao início da monarquia, ou seja, por volta do 10º século antes de Cristo, a coleção dos salmos ela cresceu ao longo dos séculos seguintes. E aí você vai encontrar alguns períodos da história. A monarquia dividida, você lembra? Quando, depois de Salomão, o seu filho Roboão teve muita dificuldade administrativa com o reino, e o reino foi dividido. E então você tem agora Israel com sede em Samaria, cuja capital estava ao norte. 10 tribos ficaram junto com Jeroboão, que foi quem acabou se tornando o primeiro reino de Israel, o reino do norte. E depois Roboão, filho de Salomão, vai permanecer sobre o trono do davídico. Você vai encontrar depois também o exílio tanto das tribos do norte. Você encontra no ano 622 a.C., os assírios invadiram o reino de Israel ao norte,
conquistaram a capital Samaria e deportaram as 10 tribos, que foram espalhadas por diversos lugares e nunca mais se reuniram como nação. E depois o próprio exílio da Babilônia, que acabou acontecendo por volta do ano 605, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e vai levar os judeus para a Babilônia. Eles retornam 70 anos mais tarde. Tudo isso você vai encontrar dentro do contexto dos Salmos. E o pós-exílio, o período pós-exílio, que é quando eles retornam da Babilônia, e principalmente no período de Esdras, vai acontecer de novo um período de criação, onde você vai ter os próprios livros de Esdras, Neemias, Esther, que serão escritos nesse mesmo período. Você vai encontrar ainda os profetas que acompanharam aquele mesmo período, Ageu, Zacarias, Malaquias. Principalmente Zacarias vai ter uma predominância bem grande nas citações do Novo Testamento, mas uma coisa é fato: nos Salmos você vai perceber, se você vai ler os Salmos, analisando os períodos históricos nos quais eles foram escritos, você percebe nitidamente as características de cada uma dessas épocas. Estamos falando de aproximadamente 500 anos, no período em que eles acabaram sendo escritos. Então, se você parar para poder pensar no nosso país, pensa no Brasil, como é que ele era 500 anos atrás, como é que é hoje. Imagina uma obra que foi criada durante esse período. Você veria diferenças na forma de se escrever? Claro que sim. A mesma coisa nós podemos ver no livro dos Salmos. E o texto ainda vai continuar dizendo o seguinte: é possível que os escribas hebreus, sob a liderança de Esdras, tenham combinado a coleção, as coleções menores de Salmos, e aqui ele está falando especificamente da coleção dos coraitas, da coleção dos asafitas, os cânticos de ascensão, os salmos de aleluia. Provavelmente esses escribas, trabalhando sob a liderança de Esdras, tenham combinado essas coleções menores de salmos em um livro quando trabalhavam no estabelecimento do serviço do novo templo, o templo de Zorobabel, que foi o templo que foi construído depois do retorno para Jerusalém. É claro que o próprio Esdras vai trabalhar depois na composição do cânon do Antigo Testamento. E nesse período, em algum momento como esse, essas coleções acabaram sendo agregadas. Os escribas, eles consolidaram os salmos, mas isso não lhes tira inspiração divina. Os escribas e os salmistas eram servos de Deus, dirigidos por ele. E Esdras, no capítulo 7, versos 6 e 10, mostra exatamente isso. Veja o que o texto diz. Falando de Esdras: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto pedira, porque Esdras tinha disposto o coração de buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então a gente está falando de pessoas que eram dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E esse processo para poder montar o cânon do Antigo Testamento, inclusive esse tipo de trabalho para a junção do livro dos Salmos, foi dirigida pelo próprio Deus. E aqui há um texto que vai ser escrito por Ellen White no livro Grande Conflito, nas páginas 6 e 7, onde ela fala sobre isso. Veja o que ela diz: as escrituras sagradas, com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era filho de Deus e filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia que o que foi dito sobre Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o que o texto está dizendo para a gente, o que Ellen White está mencionando, é que apesar da Bíblia, a palavra de Deus, ela ser de autoria humana, ou seja, os seres humanos escreveram com o seu estilo, usando as técnicas que eles tinham naquela época, mas ela é a palavra de Deus, porque ela foi dada pelo próprio Deus para poder dirigir aquilo que era o propósito dele. A mesma coisa aconteceu em relação aos salmos. Deus trabalhou tanto com os salmistas quando eles compuseram os seus salmos, independente do tempo em que viveram, independente das circunstâncias que enfrentaram, como também trabalhou com Esdras e os sacerdotes que trabalhavam com ele, quando eles agregaram esses mesmos salmos e essas coleções de salmos que existiam num único livro, que tem abençoado pessoas há mais de 3.000 anos. Deus é tremendo.
Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que Ele nos ajudasse durante esse trimestre a usufruirmos dessas grandezas que Ele colocou diante de nós através desse livro dos Salmos. Olhe comigo. Obrigado, Pai, porque através da Tua palavra descobrimos a Tua vontade, o que vemos na composição da mesma e ao mesmo tempo no momento em que elas foram reunidas num único livro. Colocamos diante do Senhor nossa vida, pedindo que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática os conhecimentos que a Tua palavra tem. Colocamos também nossos pedidos diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa responder a cada um de acordo com a Tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?